Bem-vindos novamente ao canal Matemática com o professor Odair Farias. E na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, situações, problema envolvendo frações, para que você possa aprimorar ainda mais o seu conhecimento para as futuras provas de concursos ou até mesmo só um aprimoramento do seu conhecimento em relação a esse tema. Desde já quero agradecer a todos vocês que puderem nos dar joinha, compartilhar os nossos vídeos se você gostar, se inscrever no nosso canal. Estaremos aqui postando sempre assuntos como esse, que são do dia a dia do concurseiro e daqueles também que gostam de estudar a matemática. Então, sem nenhum tipo de demora, já vamos para os nossos exercícios de hoje. Então, o nosso primeiro exercício de hoje, ele diz o seguinte: as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construirmos uma linha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiremos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. De acordo com a figura acima, que fração representa a distância entre a primeira e a terceira árvore? Então note que nós temos 6 árvores na figura e o enunciado nos diz que a distância entre elas são a mesma. E agora ele quer saber, entre a primeira e a terceira, qual é a fração correspondente entre elas. Vamos ver no quadro então como fica a resolução desse problema. Então vamos aqui para a resolução do nosso problema. Então ele fala lá, como nós vimos na representação, são 6 árvores. Aí ele fala que a distância entre elas são iguais. E aí ele quer saber qual é a fração que representa, partindo aqui da primeira árvore até eu chegar na terceira árvore. Então o que eu vou fazer? Aqui está simples de analisar essa representação. Por quê? Porque nós temos aqui quantas distâncias entre elas? 1, 2, 3, 4, 5. Então logo na parte da fração é como se a gente tivesse dividido esse trecho de A até B em 5 partes iguais. Como ele quer a distância entre a primeira e a terceira, então eu vou ter aqui 1/5 e mais 1/5. Logo a distância da primeira até a terceira será de 2/5. Então esse primeiro problema é um problema bem simples. É apenas para a gente voltar a lembrar da noção de como faz uma representação de uma fração. Mas conforme a gente vai passando, o nível dos exercícios irá aumentando o nível de dificuldade. Então esse primeiro foi bem simples, só para nós relembrarmos. Vamos para o nosso próximo exercício. Bom, agora nós vamos para o nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício fala o seguinte: observe a barra de chocolate a seguir e responda quantos quadradinhos deve se comer para consumir 5/6 da barra. Então o que nós precisamos ver? Ele quer saber quantos quadradinhos tem que se comer para se coma 5/6. Então a primeira coisa que a gente vai ver é quantos quadradinhos temos. Então cada fileira são 3. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Se cada fileira tem 3 e nós temos 6 fileiras, então o total de quadradinhos são 18. Então agora ele quer saber, para a gente consumir 5/6, quantos quadradinhos precisam ser comidos. Então se tem 18, agora vamos ver quantos ele vai precisar comer para que ele possa ter 5/6. Então vamos aqui para a resolução do nosso segundo exercício. Então ele me fala que tem lá uma quantidade de 16 quadradinhos, né, conforme nós analisamos pela figura. E agora ele quer saber quantos quadradinhos eu preciso comer
para ter esse total de 5/6. Então, se a gente vai fazer aqui um raciocínio bem simplesinho, então significa que ele pegou a fração, ela vai corresponder ao quê? A uma divisão em 6 partes. Vou fazer um desenho aqui representando a divisão da fração em 6 partes. E dessas 6 partes, ele quer que eu coma 5. Então, como a quantidade total dá 18, no caso seria o chocolate todo, então o que eu vou fazer para descobrir cada cesto, cada parte dessa? Eu vou pegar os 18 e dividir por 6, que é o total dele lá. Então cada quadradinho desse vai ter 3. Então cada cesto vai representar 3 quadradinhos. Como ele fala que nós comemos, no caso ele quer saber quanto que vai ser preciso comer para se ter 5 cestos, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a parte que eu representei aqui como sendo a parte que foi comida e vou fazer a multiplicação, que será 5 vezes o 3. Logo, 5 vezes 3, 15. Ou seja, ele vai comer 15 partes e vão sobrar 3 quadradinhos. Então essa é uma forma simples de fazermos também a análise da fração aqui que ele nos pediu. Então vamos ver lá nas alternativas agora qual é a resposta correta para o exercício. Portanto, conforme a resolução que nós fizemos do exercício, vai ser comido 15. Então a alternativa correta é a letra A. Então, mais um exercício bem simplesinho, bem facinho, só para lembrar o conceito de fração, a questão do numerador e do denominador. Lembrando que o numerador é sempre o número que vai em cima, que é a quantidade de partes que eu vou estar utilizando, e o denominador é a quantidade de partes que eu vou estar dividindo, é o númerozinho que vai embaixo da divisão da fração, correto? Então agora nós vamos para um terceiro exercício. Agora um exercício já começando já com uma ideia de um pouco mais de dificuldade. Conforme eu falei, conforme os exercícios vão passando, a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Bom, agora o nosso próximo exercício. A soma dos termos de uma fração equivale a 7/11, cujo numerador é 42. Agora ele quer saber a soma dos termos de uma fração equivalente a 7/11, cujo numerador é 42. Então a primeira coisa que a gente vai precisar ver é o que é uma fração equivalente, e depois sim nós vamos descobrir qual é essa fração equivalente que ele está se referindo e fazer a soma desses termos da fração. Então vamos para a nossa resolução de problema, para a gente tentar entender esse problema agora. Bom, então ele diz que na fração 7/11, ele quer que eu descubra a fração que é equivalente, onde o numerador é 42, e eu preciso descobrir agora quem é o denominador, para que eu possa fazer a soma dos termos dessa fração, porque ele quer saber exatamente qual que é o valor da soma dos termos da fração. Então, antes de eu saber o valor da soma dos termos da fração, eu tenho que encontrar essa fração que ele diz que é equivalente. O que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é uma fração que tem o mesmo valor da outra. Um exemplo aqui. Imagine que eu tenho essa fração aqui, ó, 14 sétimos. Essa fração
ela vai ser equivalente, por exemplo, a 28 14avos. Por que ela vai ser equivalente? Porque se eu dividir 14 por 7, vai dar 2. E se eu dividir 28 por 14, também vai dar 2. Então a fração equivalente é esse tipo de fração, onde os valores são iguais. Então uma fração ela vai ser equivalente quando ela for tanto numerador como denominador o dobro, o triplo, enfim, quantas vezes for em relação a uma primeira. Então isso é uma fração equivalente. Na hora que eu fizer a divisão, o resultado vai ficar igual. Então, entendendo o que é uma fração equivalente, agora vamos descobrir então qual é essa fração aqui. E como que eu vou fazer isso? Vai ser simples. Note que de 7 para 42, basta eu multiplicar por 6. 6 vezes 7, 42. Como é uma fração, a mesma coisa que eu faço lá, eu vou ter que fazer aqui para descobrir a equivalência. Então eu vou multiplicar o 11 por 6. Logo, a fração equivalente correspondente a essa daqui vai ser 42 sobre 66. Então nós encontramos a fração equivalente. Mas o que o problema nos pede é o quê? É a soma dos termos. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar os termos dela. O 42 mais 66. E aí eu vou ter que o total é 108. Então a soma dos termos do numerador com o denominador da fração em que nós estamos procurando será 108. Então é mais um exercício simples, onde dessa vez a gente trabalhou uma outra propriedade das frações, que é a questão da equivalência. Por enquanto estamos indo em exercícios de níveis fáceis, mas logo chegaremos em exercícios um pouco mais elaborados. Portanto, nesse exercício, a fração que nós encontramos equivalente será 42 sobre 66, e a resposta da soma dos 2/3 será a letra B, 108. Então, vamos para mais um exercício agora. Conforme os exercícios vão passando, nós vamos aumentando um pouquinho mais o seu grau de dificuldade. Bom, o nosso próximo exercício está aí. E ele fala o seguinte: 20 colegas de trabalho resolveram fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados dos jogos de um campeonato de futebol. Sabendo que cada pessoa contribuiu com R$30 e que os prêmios seriam distribuídos da seguinte forma: primeiro colocado 1/2, que seria metade do valor arrecadado. O segundo colocado 1/3 do valor arrecadado. O terceiro colocado recebe a quantia restante. Aí a pergunta que vem é: quanto, respectivamente, cada participante premiado recebeu? Então note que nós temos 20 colegas, cada um vai contribuir com R$30, e a premiação será de acordo com a quantidade de acerto. O primeiro colocado vai receber metade da arrecadação, o segundo vai receber 1/3 do valor arrecadado, e aí o terceiro colocado vai receber o restante. Então, nesse tipo de problema, o que nós vamos precisar fazer primeiro? Entender qual é o valor do todo dessa fração. Então nós vamos ter que somar o valor do primeiro colocado com o valor do segundo colocado, para a gente chegar na ideia da fração, para entender qual que é o todo dessa fração. Porque aí automaticamente, quando eu somar os dois primeiros, eu já vou descobrir qual é o valor correspondente da fração do terceiro, e aí basta fazer as divisões, que aí nós chegaremos então no resultado que cada um irá receber
dessas apostas. Então vamos para a lousa agora resolver mais esse exercício. Então vamos agora resolver o nosso problema. Então a primeira coisa que a gente sabe é que são 20 colegas, cada um vai contribuir com R$30. Então o total arrecadado será R$60. Aliás, desculpa, R$600. Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos somar para descobrir quanto que cada um vai receber desse total. Então nós vamos ter o primeiro recebendo meio, que é a metade, o segundo 1/3. O terceiro a gente ainda não sabe, então vamos somar aqui os dois primeiros. Então os dois primeiros vão ter a seguinte situação: o MMC entre 2 e 3 vai dar 6. A gente só pode somar as frações quando os denominadores são iguais. Então vamos lá. Então resolvendo aqui, 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Então o primeiro vai receber 3/6, o segundo vai receber 2/6 e o terceiro, que é o restante, vai receber 1/6. Então agora ficou fácil da gente descobrir o que cada um vai receber ali desse montante. Então vamos fazer aqui em forma de diagrama, vamos representar aqui em forma de desenho essa fração. O total são 6/6. O total da arrecadação é 600. Então significa que se eu dividir 600 em 6 partes, cada parte vai equivaler a R$100. O primeiro, ele vai receber quanto? Meio, que corresponde a 3/6, que é a metade disso aqui. Então o primeiro vai receber isso aqui, ó. Então o primeiro vai receber R$300, o primeiro colocado. O segundo vai ser 2/6. Então o segundo vai ser essa parte aqui, ó, que corresponde a R$200. Então o segundo vai corresponder a R$200. E o terceiro vai ser 1/6, R$100. Então dessa forma ficou a divisão. O primeiro vai receber 300, o segundo vai receber 200 e o terceiro receberá R$100. Note que esse aqui já é um grau um pouquinho já mais de dificuldade. Como eu falei, conforme a gente vai aumentando a quantidade de exercício, a gente vai também aumentando a dificuldade, para que a gente possa cada vez mais se aprimorar no assunto. Então vamos ver as alternativas e logo já vamos partir para o nosso próximo exercício. Então, como nós já fizemos o cálculo na lousa, a resposta correta aí do enunciado vai ficar sendo a letra B. R$300 para o primeiro colocado, R$200 para o segundo colocado e R$100 para o terceiro colocado. Aumentamos um pouquinho aí a dificuldade já do exercício. Vamos fazer mais exercício e vamos aos poucos aumentando aí o nosso grau de dificuldade, para que a gente vá se aprimorando. Então vamos nós agora para o próximo exercício. Nosso próximo exercício é o seguinte: a soma entre o dobro de 3/5 com o triplo de 16 nonos
Então agora nós vamos fazer uma soma de fração juntamente com uma multiplicação também. Então vamos para o quadro para ver como que vai ficar então a resolução desse nosso problema. Então nesse exercício agora ele quer que eu calcule a soma do dobro de 3/5 com o triplo de 16 nonos. Então vamos primeiro calcular isso aqui. Então aqui nós vamos calcular o dobro, que é 2 vezes. Então 2 vezes vai ficar 2 vezes 3, 6/5. E aqui a gente vai ter que calcular o triplo. 3 vezes 16, 48 nonos. Então o triplo de 16 nonos dá 48 nonos, e o dobro de 3/5 são 6/5. Agora ele pede para que eu faça a soma dessas duas frações. Então eu vou somar 48 nonos mais 6/5. Aqui eu vou precisar tirar o MMC, porque eu só somo frações quando os denominadores são iguais. Denominador diferente, o MMC entre 9 e 5 vai dar 45. 45 dividido por 9 vai dar 5. Agora 5 vezes 48. Então eu vou ter 240. Próximo. 45 agora dividido por 5 vai dar 9 vezes 6, 54. Então somando aqui, ó, nós vamos ter 240 com mais 54, 294 sobre 45. Então vai dar 294,45 avos. Então esse é o resultado que nós vamos chegar. Agora vamos voltar para as alternativas e vamos ver a resposta. Portanto, de acordo com o cálculo que nós fizemos, a resposta correta vai ser a letra C, 294,45 avos. Vamos agora para mais um problema, mais uma situação, um problema envolvendo frações, para que a gente continue aprimorando, como eu falei, cada vez mais aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade. Bom, nosso próximo problema diz o seguinte no enunciado: João digitou 342 páginas de um processo. O número de páginas digitado por Maria corresponde à terça parte do de João. O de José corresponde à terça parte do de Maria. Nestas condições, juntos, o total de páginas digitadas foi. Então agora nós vamos ter que primeiramente descobrir qual é a quantidade que Maria digitou, porque diz que é um terço, a terça parte do que João digitou. Então a terça parte representa um terço do que foi digitado por João. Logo em seguida vamos ter que descobrir
o quanto foi digitado pelo José, que também é a terça parte da de Maria. Então vamos descobrindo primeiramente a de Maria, depois a do José, e somamos as três para ver exatamente qual é o total de páginas que foram digitadas por eles. Então vamos para o quadro e resolver mais essa situação. Então temos aqui os dados do nosso problema. A gente vê aqui que João digitou 342 páginas. A Maria 1/3 de João. E o José também é a terça parte, é 1/3 da Maria. Então vamos lá, então a gente vai pegar o 342 inicialmente. Como vai ser a terça parte, então eu vou dividir por 3. Então eu pego 342 e divido por 3 para descobrir o da Maria. Então vamos lá, 3 dividido por 3, 4 por 3 dá 1, 12 por 3, 4. Então a Maria, ela digitou exatamente 112. Agora vamos ver a questão do José. O José é 1/3 do que Maria digitou. Maria digitou 114 páginas. Desculpa aqui, 114. Então vamos dividir aqui, ó. 114 por 3. Então 11 por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 2. 24 por 3, 8. Então o José, ele digitou 38 páginas. Só que o enunciado pede para que eu veja quantas páginas foram digitadas por eles todos. Então agora nós vamos fazer a soma. 342 páginas do João, 114 da Maria e 38 do José. Então eu vou ter aqui 14, 5, 6, 9. Então eles digitaram juntos um total de 494 páginas, a soma que os três fizeram juntos. Então agora vamos para as alternativas para ver exatamente qual é a letra correta aí da alternativa. Então analisando agora as alternativas, nós temos a letra A, por Maria 423, está errado. A letra B, por João e José 350, também está errada. A letra C, pelos 3, 475, também está errada. Por Maria e José foi de 144, também está errada. Então a alternativa correta é a letra E. Pelos 3 foram 494 páginas. Então mais um exercício que fizemos aí, para assim o aprimoramento. Cada um a gente vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, até chegarmos mais complexo. Mas o importante é, aos poucos nós vamos aumentando o nosso conhecimento e a nossa habilidade em relação ao assunto. Então vamos para o próximo exercício. Então o nosso próximo exercício fala: Nelson comprou uma moto de R$ 2.400 de entrada e o resto em 12 parcelas iguais, cada qual corresponde a 1/15 do preço da moto. Aí agora vem a pergunta: o preço pago pela moto foi de... Então aqui é um exercício que a gente vai ter que fazer uma análise da fração como um todo, para depois a gente chegar à resposta. Note que ele fala o quê? Que foram divididas em 12 parcelas depois que ele pagou uma entrada de R$ 2.400.
e que cada parcela dessa corresponde a 1/15 do preço total da moto, em relação ao preço total da moto. Cada parcela corresponde a 1/15. Aí ele quer saber qual que é o preço total. Então vamos para o quadro ver como resolver esta situação, problema aqui. Então aqui, para resolver o nosso problema, de acordo com o que foi falado lá no enunciado. Então ele deu a entrada de R$ 2.400 e pagou 12 parcelas iguais. E aí o problema fala que cada parcela corresponde a 1/15 do valor total da moto. Então qual é o raciocínio que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que entender que a soma das parcelas mais a entrada que ele deu corresponde ao total da moto. Só que ele me diz que cada parcela corresponde o quê? A 1/15. Então, como são 12 parcelas, então eu posso até fazer uma fração aqui representando o desenho aqui, ó, para a gente compreender até melhor. Então eu posso fazer isso aqui, dividir em 15, se eu quiser fazer de forma gráfica. Mais 3. Ó. Então ele fala que cada parcela dessa corresponde a 1/15. Como são 12, então significa que eu vou pegar 12 quadradinhos desse. E vão restar 3. Então, qual é a conclusão que eu chego? Se isso aqui é o valor das parcelas, esse é o valor das parcelas, os 3/15 que sobram é o valor da entrada. Então aqui é a entrada. Só que quanto que é a entrada? R$ 2.400. Se a entrada é R$ 2.400, o total dela, então cada 15 vai corresponder exatamente a quanto? Eu vou pegar 2.400 e dividir nesses 3 que restaram, o que vai dar 800 cada uma. Então essa é uma forma de se raciocinar através do desenho aqui. Então eu vou pegar a entrada e dividir exatamente pela fração que falta ali, ó, para fechar o todo. Então, se cada 15 equivale a 800 e o total são 15 agora, para mim saber o valor total da moto, basta eu multiplicar então 15 vezes esse valor. Então o total vai ser 15 vezes 800. Esse vai ser o valor total da moto. Então vamos lá calcular. Então a gente tem 15 vezes, aqui basta fazer assim, quando a multiplicação é com zero, coloca o zero para fora, né, e multiplica. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8. 1 mais 4, 12. Agora os 3 zeros que eu deixei lá fora eu acrescento aqui no final. Então o total da moto aí vai ficar, opa, são 800, aqui tem um zero a mais. Então o total da moto vai ficar em R$ 12.000. Esse será o total que foi pago pela moto. Então o que eu fiz? Eu fiz a multiplicação de 800 15 vezes, porque foi o valor que eu cheguei aí de cada um 15. Como eu quero saber o valor total da moto, que é isso que ele me pede no exercício, então eu fiz essa multiplicação. Então aqui está uma forma, através do desenho,
da representação gráfica da fração para se compreender o exercício, ou a outra forma seria por dedução. Você vai entender que são 12 parcelas iguais, cada parcela ele fala que é um 15avo, então automaticamente você já vai concluir que ele pagou 12 15avos, e aí você vai pegar esses 2.400 e dividir pelos 3 15avos que faltaram, multiplica depois o resultado por 12 e faz a soma, e vai chegar nesse mesmo resultado de 12.000. Então essas são as duas maneiras de se raciocinar aí para resolver esse tipo de questão, esse tipo de problema. Agora vamos para as alternativas para ver exatamente qual é a letra. Então, de acordo com as alternativas aqui, a letra correta vai ser a letra D de dado, tá lá, 12.000 reais é o valor correspondente que Nelson pagou pela moto. Bom, se você gostou desses nossos primeiros vídeos, dessas nossas primeiras aulas aqui no canal, e se você gostou de mais essa aula sobre frações, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar o nosso vídeo e não deixe de se inscrever no nosso canal. Continuaremos depois com mais uma bateria de exercícios sobre o mesmo tema, agora aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade. Como eu falei, começamos primeiro dando uma ideia de fração com os exercícios mais simples, onde a gente resolvia apenas a questão da fração, da representação da fração. Agora nós estamos fazendo exercícios mais complexos, mais difíceis. A cada exercício que passa, vamos trabalhando um pouco mais as propriedades das frações e vamos trabalhando um pouquinho mais a questão de como se resolver esse tipo de exercício de fração. Vamos ganhando mais habilidade, porque na matemática é dessa forma. Conforme você vai fazendo exercício, você vai adquirindo prática, você vai adquirindo habilidades, e é onde você vai chegando ao conhecimento de cada conteúdo, de cada assunto. O único meio é assim, é exercitando, porque como vocês viram aqui, cada exercício exige um grau de dificuldade. Conforme você vai aumentando esse grau de dificuldade, você vai aumentando o seu nível de conhecimento também, e vai se tornando até mais fácil para você no futuro resolver esses exercícios. Portanto, se você gostou desta aula, não esqueça de dar like e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. E se prepare, porque faremos mais uma bateria desses exercícios na próxima aula, com um grau de dificuldade um pouco maior. Até mais.